Caríssimos irmãos e irmãs, ao longo desta semana nós ouviremos os ais de Jesus, as suas inquietações, mas também os seus ensinamentos ferrenhos em relação aos fariseus e doutores da lei. Na liturgia desta terça-feira, desta 21ª semana do tempo comum, eu gostaria de trazer uma reflexão que inquietou o meu coração um tempo no passado e que hoje torna-se apropriada. Há uns anos atrás, enquanto eu fazia filosofia, no seminário passamos um filme Sociedade dos Poetas. Muitos já devem ter ouvido, porque recentemente ele foi reprisado na TV. E este filme traduzia numa universidade as inquietações do coração dos jovens, que buscavam viver com intensidade todas as coisas como se fossem as últimas. Tanto é que a mensagem central daquele filme era Carpe Diem, que significa viva como se fosse a última vez. Viva o seu dia como se fosse o último. Uma expressão latina que, se traduzirmos para o cristianismo, nos trará um ensinamento valoroso, grandioso. Embora essa expressão Carpe Diem, que se desenvolveu nos centros das universidades, tinha uma intenção totalmente diferente da cristã. Era para que as pessoas vivessem sem consciência ética, moral, vivessem de qualquer jeito, porque aquela era a sua última oportunidade, era a sua última chance naquele dia. Então elas poderiam viver e fazer tudo o que quisessem. Na verdade, Carpe Diem, para nós cristãos, viver o dia como se fosse o último, é convite à mudança de vida, é convite à conversão, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Carpe Diem, com esta expressão de Jesus, não sabeis o dia e a hora, estão profundamente conectados. E porque nós não sabemos o dia e a hora, precisamos viver o dia que Deus nos concede como se fosse o último da nossa vida. E para isso, enquanto cristãos, somos interpelados, chamados por Deus à mudança de vida, de direção, a mudança de mentalidade e de comportamento. É a grande metanoia, ou seja, essa transformação interior total da nossa vida no coração e na razão. O certo é que esta é a oportunidade de não deixarmos para amanhã o que é urgente agora: o perdão, a reconciliação, o amor, a valorização do trabalho, do serviço, da doação de tantas pessoas que conosco convivem, os pais que na sua simplicidade oferecem o melhor que têm para a sua família, para os seus filhos, que nós não deixemos para amanhã aquilo que é urgente hoje, e de fato reconciliar-se, melhorar-se todos os dias, pedir perdão e dá-lo, amar sem olhar a quem nada esperar em troca, e a capacidade de se reinventar, se melhorar todos os dias, é obra cristã, é Carpe Diem, não sabemos o dia e nem a hora, por isso nós vivemos agora como se fosse o último instante de nossa vida. Exatamente por isso que hoje a primeira leitura nos questiona quanto ao final dos tempos, esta urgência de nos centrarmos em Cristo como o nosso Senhor. Assim, irmãos, ficai firmes
e conservai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta, e saibais que nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou em sua graça, também nos proporcionou a sua consolação eterna, numa feliz esperança, para que se animem os vossos corações. O que São Paulo diz hoje à comunidade tessalônica é exatamente que nós permaneçamos firmes, mas com o coração consciente de que este pode ser o nosso último instante. E por isso, não deixemos para nos converter amanhã, não deixemos para ser melhores depois de amanhã ou no futuro, não deixemos para mudar de vida quando nos tornarmos idosos, porque pode ser que nós não passemos da nossa juventude. O convite hoje que a Sagrada Escritura nos faz é também fruto das interrogações, interpelações, dos questionamentos que Jesus realiza aos mestres da lei e aos fariseus. Ai de vós, hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Não basta só estarmos em dia com determinadas situações, ou em dias com o nosso dízimo, com as celebrações, se o nosso coração não estiver conectado a toda esta experiência de devolução, de participação, se o nosso coração não for aberto à experiência da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Por isso Jesus diz mais: vós deveríeis praticar uma coisa e outra, não isto em detrimento daquilo. Vós filtrais o mosquito que está na garganta da outra pessoa, no olho da outra pessoa, mas engolis o camelo. Estáis preocupados com os outros, mas esqueceis de vós mesmos. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, limpais o copo por fora, mas por dentro cheios de roubo e de cobiça. E Jesus conhecia muito bem os seus interlocutores, que impunham fardos pesados, leis incumpríveis para os outros, mas que eles não se esforçavam o mínimo possível para fazer tudo aquilo. Por isso ele nos diz: limpa primeiro o copo por dentro, para que também fique fique limpo por fora. O que Jesus nos diz é que a exterioridade deve ser apenas uma consequência da nossa interioridade. É mais importante aquilo que nós trazemos em nosso interior do que algumas ações externas, embora uma e outra precise estar em constante comunhão e simbiose. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, nesta Santa Eucaristia, Deus nos dê a graça de podermos, conscientes desta transitoriedade, desta passagem da nossa vida, de não sabermos o dia nem a hora, sermos capazes de viver este carpe diem, um dia como se fosse o último, animados por este desejo de sermos melhores, de amarmos mais e de nos convertermos todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.